Boa noite, a paz. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que a semana de vocês tenha sido bênção. E se não for, e se vocês estiverem achando que esteja ruim, diferente do que vocês imaginaram, comece a profetizar na vida de vocês que a resposta vem do céu. Eu venho contar para vocês meu testemunho. Muitos não sabem, mas muitos já sabem. Sim, meu casamento foi restaurado para a honra e glória do Senhor. Sou muito grata a Ele. Eu vou contar desde o início do meu deserto, como que eu entrei, como que foi a minha desistência, porque realmente eu parei de orar pelo meu marido. Vou falar um pouquinho de cada coisa. Vai ser dividida entre vários áudios, porque senão vai ficar muito grande, vai ficar muito extenso. Mas aos pouquinhos eu vou falando, o que Deus for colocando no meu coração, eu vou falando, vou contando para vocês. Tem coisas que Deus não permitiu que eu contasse, mas muitas sim, a maioria sim, eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Por que eu sumi do canal, por que eu dei um tempo, como que eu cansei, porque a gente cansa, mas é o que os outros pastores falam, né? Os pastores, irmãos dos outros canais, as irmãs, né, falam que a gente pode cansar, a gente só não pode parar. Eu vou contar bem do início. Hoje em dia eu saí do deserto, né, que eu buscava pelo meu casamento. Hoje em dia Deus restaurou, meu esposo voltou da maneira que eu nem imaginava, melhor do que eu imaginei, melhor do que eu pedi. Porque Deus, quando Ele faz, Ele nos surpreende. Mas hoje o deserto é comigo. O tratamento tem que ser totalmente em mim. Eu tenho relutado bastante porque Deus me manda vir à obra, me manda ir pregar, falar, mas eu não sou nada, eu não sou ninguém, e às vezes eu olho pra mim e falo que muitas das vezes eu nem sou merecedora por ser pecadora. Mas aos pouquinhos eu tenho certeza que Deus vai voltar a fazer a obra dele na minha vida, e se for da vontade dele, sim, eu vou voltar com os áudios, vou voltar a falar, vou voltar a conversar, vou voltar com o grupo, vou voltar com os propósitos, em nome de Jesus. Amém? Eu quero começar o meu testemunho com um versículo que se encontra lá em Lucas 1:37. Para Deus nada é impossível. Por que eu estou falando sobre esse versículo? Esse versículo me acompanhou desde o primeiro dia que eu fui pedir ajuda, que eu me vi onde eu estava no meu deserto e eu fui pedir ajuda. Eu pedi para que me ajudassem porque eu não sabia muito o que eu estava fazendo ali. E eu fui pedir ajuda a um grupo de pessoas bem conhecido, e ele perguntou se eu era casada, e eu falei que não era casada no papel, mas tínhamos uma família. E ele falou que não, que Deus não restaura as palavras dele. Deus não restaura, porque eu vivia realmente no pecado, isso eu tenho consciência, eu vivia no pecado, isso não. Mas ele afirmou que Deus não restaura. Foi daí que eu veio o canal. Deus restaura sim. E esse versículo. Porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Deus, ele vai restaurar aquilo que ele quer. Deus, ele vai fazer a obra naquilo que ele quer. Amém? E Deus não. E se Deus usou pastores, Deus usou irmãs para vir até mim e falar: Deus tem uma obra na sua vida, na vida do seu marido. É por isso que ele vai fazer a obra. E dali eu comecei a acreditar. Foi dali que eu comecei a realmente acreditar que Deus iria fazer a obra. E eu vou contar pra vocês como que eu entrei no deserto. Em 2018 eu entrei no deserto. Eu era uma pessoa, pra mim eu tinha uma vida de solteira. Eu não vou jogar o erro totalmente em cima de mim, nem em cima do meu esposo. Eu não vou falar que ele era o errado e nem eu era errada, porque teve erro de ambos. Mas nós vivíamos uma vida de solteiro. Eu saí sozinha, ele saiu sozinho. Eu era uma pessoa que, se não fosse do meu jeito,
então também não queria. Eu era uma pessoa que não cuidava dele, não fazia comida, deixava ele com fome dias. Não só ele, como meus filhos também. Era uma pessoa porca, uma pessoa que não gostava de limpar a casa, uma pessoa que não gostava de fazer os afazeres, né? Seus afazeres domésticos. Meu negócio era pegar meu dinheiro, trabalhar, pegar meu dinheiro, comprar coisa pra mim. Comprava pros meus filhos, nunca deixei. Mas não era uma pessoa que cuidava da minha família. Não era uma pessoa que eu nunca fui. Foram 10 anos. E eu nunca... Foram 9 anos. E eu nunca cuidei da minha família, assim. Eu cuidava dos meus filhos como mãe. Sempre fui boa mãe. Comprava muita papinha pronta. Por não fazer comida. Então as crianças tinham que comer. Ou dava miojo ou dava papinha pronta. E... Foram muitos anos assim. E tem uma hora que a gente cansa, né? Tem uma hora que a gente cansa e eu descobri as traições do meu marido, foram várias. E eu conversei com ele em 2018, em julho, agosto. Eu conversei com ele e falei que quando chegasse outubro, que passaria a festa do meu filho, eu iria embora. Porque eu não aguentava mais aquilo, eu não aguentava mais não poder ter uma casa, porque durante esses anos todos a gente teve uma casa emprestada e teve uma casa que era um quarto, um banheiro e uma cozinha só, que minha mãe me deu, o resto por dentro eu botei só piso. Então assim, ele a gente não tivemos uma casa nossa. E nesse tempo eu tava na casa da mãe dele, já não aguentava mais. E já tava fria, já tava calculando tudo. Que eu ia deixar meus filhos até o final do ano, porque eles estavam em período escolar, eu iria pra outra cidade. E ali eu ia viver minha vida. Foi isso que eu fiz. Fui embora, fui viver minha vida. Deixei meus filhos até dezembro. Saía, bebia, curtia, fumava. Caía várias e várias vezes no pecado. E em momento nenhum passava na minha cabeça meus filhos quando eu estava lá. Só passava na minha cabeça meus filhos quando eu chegava dentro de casa. Mas para mim meus filhos estavam bem, estavam lá porque precisavam terminar o ano letivo, que era na escola. E eu não respeitei nem esse momento que eu poderia ter ficado com meus filhos. Mas o que passou, passou. Já me perdoei pelo que eu fiz, porque eu precisei realmente me perdoar, porque eu me culpava muito pelo que eu fiz. E eu precisei realmente, foi um processo que eu precisei me perdoar. E dali eu fui cada vez mais me afundando. Só que Deus é tão bom pra mim que Ele não deixa eu ficar assim muito tempo. Ele, não sei se eu sou conhecedora da palavra desde novinha, desde meus 7 anos. Então, assim, eu não sei se isso conta, eu não sei. Eu sei que Deus nunca me permitiu que eu ficasse muito tempo no pecado. Eu fiquei outubro, novembro, dezembro, janeiro, quando eu cheguei de viagem. Eu fui viajar, quando eu cheguei de viagem em janeiro, a venda dos meus olhos caíram. Foi quando eu comecei a sentir falta da minha família, falta dos meus filhos. E eu mandei uma mensagem, que eu vou até passar a mensagem para vocês. Eu vou deixar como imagem para vocês lerem. Eu mandei mensagem para meu marido perguntando a ele como ele estava e se ele já tinha arrumado alguém. Eu já estava com cortes no braço porque eu estava com depressão. Eu já tinha tentado tirar minha vida, a ambulância tinha ido na minha casa. Então eu estava com vários cortes no pulso. Eu estava muito mal, eu já tinha perdido muitos quilos. E eu realmente estava afundada no pecado. Eu lembro nesse dia que, uma semana antes, uma amiga minha, amiga de infância, uma pessoa que foi muito especial na minha vida e até hoje, uma amiga, eu tenho amizade com ela, inclusive ontem foi o aniversário dela. Eu tenho uma amizade com ela há 23 anos. 23 anos nós temos uma amizade. E ela é uma pessoa que ela me chamava muito pra Deus. Su, vamos na igreja, vem aqui pra casa, eu vou te levar na igreja. Eu falava, que igreja o quê?
Inclusive, eu blasfemei contra Deus. Porque eu tava tão cega espiritualmente, que pra mim Deus era ruim e eu era a boa. E eu falei pra ela, não, Deus é muito ruim, por que eu tô vivendo assim, que não sei o quê. Sendo que eu fiz a minha escolha, eu saí de casa e fui viver a vida que eu quis, que eu já tava planejando lá em outubro, lá em julho, agosto. E eu falei que não iria. Uma semana após, a venda dos meus olhos caíram. Foi quando veio a aliança que a gente comprou, que a gente iria se casar. Nós iríamos nos casar em novembro. E eu vi as alianças, vendo dos meus olhos caíram. Aí eu fui mandar mensagem pra ele. Tudo bem? Você já está com alguém? E ele falou, não estou com ninguém. Mas eu estou olhando pra outra pessoa. Estou apaixonado por outra pessoa. Só da presença dela, da conversa, do olhar dela, da maneira dela. Nossa, aquilo ali foi uma facada no meu coração. Mas quantas vezes ele mandava mensagem pra mim e eu falava que estava amando outra pessoa. E eu peguei aquilo ali, fez um rasgo. Eu falei, não, você não pode, você tem uma família, você tem 2 filhos. Eu querendo cobrar uma coisa dele, que eu fui embora e não quis. Ele também vai contar o... Desculpa. Ele também vai contar o relato dele, tá? O que ele passou. O que ele chegou nesse estágio dele. E eu querendo cobrar uma coisa dele que eu mesmo não me preocupei. E eu falava pra ele, não, eu vou ir, vou pegar minhas coisas e tô indo pra ir. E realmente, eu peguei minhas coisas e fui, com mochila, bolsa e tudo. Cheguei lá, a mãe dele me recebeu muito bem, por gostar dos meus filhos, amar meus filhos. Eu fiquei dentro da casa da mãe dele, só que ele era outra pessoa. Ele não me olhava, como ele me olhava, ele não queria mais perto dele. Ele ia pra igreja, eu pedia pra ir com ele, ele não deixava. Ele falava que se eu aparecesse na igreja, ele saía. Ele era outra pessoa. Ele era uma pessoa que eu nunca tinha visto. Pra mim, era um estranho. E dali eu entrei em desespero. Eu falei que não, ele não pode amar outra pessoa. E ali eu fiquei desesperada realmente. Aí foi passando, quando foi no carnaval de 2019, a gente teve uma briga muito feia, onde eu fui obrigada realmente a sair da casa da mãe dele, porque não daria certo eu e ele junto, porque ele realmente estava irreconhecível. E eu não queria aceitar que aquilo ali era o plano de Deus para que eu mudasse, porque se ele me aceitasse da maneira que eu, toda vez, eu já separei outras vezes dele e a gente voltava e depois acontecia a mesma coisa. Na separação, a gente não vivia bem. Eu realmente precisava passar por aquilo para que eu pudesse ver onde eu estava errando, onde eu era, porque eu até ali eu não estava vendo meu erro não. Eu achava que o erro era dele. Mas eu não lembrava da mulher porca que eu era, da mulher que não cuidava dele. Eu não lembrava disso. Eu só lembrava dos erros dele. E ali eu fui embora, voltei pra minha casa, peguei meus filhos e fui embora, mas sofria muito. Sofria muito, 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 muito. Eu cheguei a emagrecer 8 quilos. 8 quilos, eu fiquei caveira. Vou botar foto pra vocês verem. Eu fiquei caveira, eu fiquei pele e osso. E ali eu vi que eu realmente estava no meu deserto. Pra vocês verem que Deus realmente tinha um plano na nossa vida, tem um plano, que os planos de Deus, ele segue até o último dia da nossa vida. Meu próprio marido foi usado para falar sobre restauração de casamento para mim, coisa que eu realmente não sabia. Quando eu fiquei na casa dele, ele veio conversar porque eu tentei tirar minha vida. Aí ele veio conversar comigo, ele veio falar, olha só, vai orar. Olha como é que ele estava sendo usado por Deus.
Ele conversou comigo sendo que ele não falava comigo. Ele passava do meu lado e não falava comigo, não olhava pra minha cara. E nesse dia ele sentou comigo e falou, olha só, vai orar. Procura casamentos restaurados no YouTube. Bota um vídeo pra você ver de casamentos restaurados. Vê o que Deus fez. Procura se acertar com Deus. Busca Deus. Isso ele falando pra mim. E eu sem entender o que ele tá falando, né? E ele busca Deus. E depois, eu acho que uma semana depois, não lembro, um tempo depois a gente brigou muito feio, eu tive que voltar pra minha casa. E dali eu realmente comecei a procurar o que era deserto, o que era casamento restaurado, que eu não sabia. E eu comecei a procurar, foi onde eu fui procurar ajuda com um grupo. E eles perguntaram quanto tempo eu tinha de casado, se eu tinha casado no civil. E eu não tinha casado no civil. Quando iríamos casar, eu fui embora um mês antes. E eu falei, não, nós não somos casados, mas nós temos uma família. Eu tenho um filho Na época o Eric estava com 8. Tenho um filho com 8 anos, eu tenho outro com 5. Nós temos uma família. Foram muitos anos. E ele falou, com todas essas palavras, Deus não restaura pecado. Realmente, Deus não restaura pecado mesmo não, isso eu concordo com ele. Mas Deus restaura pessoas, Deus restaura histórias. Se for da vontade dele, Deus vai restaurar a história de vocês. Ah, Sueli, mas eu não sou casada no papel. Meu marido nunca foi casado, nem eu, mas eu não sou casada. Se você crê, se isso está no seu coração, ora a Deus, peça a Deus direcionamento, peça para Ele fazer a vontade dele na sua vida. Porque Deus, Ele não restaura realmente, não. Ele não restaura pecado. Como é que Deus vai pegar um pecado e vai restaurar? Isso eu concordo com Ele. Deus, Ele restaura pessoas, restaura história. Ele faz aquela história velha ali, aquela história suja, né? Aquela história de pecado virar uma história de bênção. Então hoje eu concordo com ele, realmente, Deus não restaura pecado. Mas naquela época ele matou o meu sonho. Ali eu me afundei mais e mais. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado ao falar as coisas para uma pessoa. Porque mata o sonho das pessoas. Até mata a pessoa. Porque eu tava numa depressão muito mal, de ficar 3 dias sem comer, sem beber água, só em cima de uma cama. Eu estava muito mal mesmo. E ele virou pra mim e falou que aquilo ali pra mim acabou, ali como se tivesse aberto um buraco, e eu me enfiei no buraco e joguei terra em cima. E eu já não tava nem acreditando. Foi quando Deus colocou um grupo, e o grupo Quarto de Guerra e o grupo Guerreiras de Oração. Dali eu conheci duas meninas, uma tá na minha vida até hoje, a Adriana, até hoje. E a outra, ela teve um momento que eu costumo dizer que todo mundo tem um tempo na vida de outra pessoa. E essa minha irmã Débora, acho que ela é lá de Teresópolis. Ela levou uma foto minha, da minha família. E o pastor falou que Deus iria fazer a obra, sim. Mas não por causa de mim, não. Porque Deus tinha propósito na minha vida e na vida dele. E aquilo ali, meu coração encheu de alegria. E foi quando eu comecei a me intensificar nas orações, no jejum. Porque eu nunca tinha feito jejum na minha vida. E eu comecei a me intensificar cada vez mais. Foi quando eu comecei a enxergar melhor. Foi quando eu comecei, não descansar totalmente, mas eu comecei a ficar mais leve. O fardo foi ficando mais leve porque eu compartilhava ele com Deus. Quando eu ficava cansada, eu carrego um pouquinho. Eu não deixava ele totalmente nas minhas costas como estava. E ali eu tive um encontro com Deus. Foi o encontro mais lindo da minha vida. Eu lembro que de madrugada eu liguei porque eu não dormia mais. Eu esperava meus filhos dormir pra
eu chorar, porque eu não podia também chorar na frente dos meus filhos. E eu liguei a Sky Música Gospel, né? Tem um canal que só toca música gospel. E ali Deus falava naquele louvor: deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar. E ali eu não entendia, mas eu sentia a presença de Deus fortemente ali. E a música tocava: deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. E ali eu só chorava e sentia a presença do Espírito Santo. E ali foi quando eu montei o grupo e todo dia eu ouvia essa música. Todo dia eu ligava, aí todo dia: deixa eu te usar para curar. Às vezes eu ia no lugar, tava tocando essa música, eu não entendia. Até o momento que eu criei o canal. Eu não criei o canal na intenção de gravar áudios, eu criei o canal só para contar minha vida mesmo, para contar o que eu estava passando. Mas ali, conforme Deus foi me usando, eu fui colocando áudio. E criei o grupo. Uma época o grupo chegou a mais de 200 mulheres. O grupo era feito só para mulheres. E ali a gente fazia propósito, campanha. Eu vi casamentos sendo restaurados. Eu vi famílias sendo restauradas. Irmãs